barulho é esse? Xiii. Ué, só aqui acabou a luz? Leslie, o que você está fazendo aqui no escuro? Deixa eu dar uma olhada. Boa noite, professor. Tempo perfeito para experimentos, hein? Olá, Ben. Que surpresa boa você por aqui. Desculpe aparecer sem avisar. Imagine, estou com um problema de falta de energia elétrica e acredito que você possa me ajudar. Claro, com prazer. Pessoal, vocês acabaram de conhecer Benjamin Franklin. Ele foi um grande inventor, escritor e cientista, e ainda teve importante participação na independência dos Estados Unidos. Aliás, a cena que presenciamos agora é um de seus experimentos mais famosos. Ele sempre suspeitou que o relâmpago era uma energia elétrica na natureza, e provou isso fazendo o relâmpago passar por uma chave de metal, conduzindo eletricidade. Assim, criou vários termos que usamos quando falamos de eletricidade, como bateria, condutor, carregar, positivo, negativo e choque elétrico. Tudo bem aí, Ben? Pois é. Os relâmpagos são muito poderosos e perigosos. Então, para proteger as pessoas, prédios, casas, navios, etc., inventei o para-raio. Eu vou dar uma olhadinha no quadro de força e qualquer coisa te chamo. Fique à vontade. Obrigado, professor. Leslie, você pode me dar uma ajudinha para sair daqui? Bem, onde eu estava mesmo? Vamos dar uma olhada no que causou essa falta de luz. Querida Floribela, já vamos resolver esse probleminha. Fique tranquila. Estou aqui procurando o quadro de luz. Crianças. Bom, continuando sobre as experiências de Benjamin Franklin com eletricidade, elas foram muito importantes para que outros cientistas pudessem estudar e chegar a progressos ainda maiores, como a lâmpada elétrica inventada por Thomas Edison. Professor, que bom que você chegou. Está tudo bem? Sim, só preciso fazer um regime. Desculpe pelo problema com a luz. Foi um pequeno imprevisto no invento aqui. Venha ver. Não se preocupe com isso. O que temos aí? Estou testando essa máquina de gerar eletricidade. A lâmpada acoplada a ela está... Professor, todas as invenções têm seus imprevistos. É verdade. Crianças, este é Thomas Edison, um dos maiores inventores... A invenção da lâmpada elétrica é uma das mais importantes da história. Vocês conseguem imaginar o mundo sem lâmpadas? Pois é. Professor, adoraríamos ficar mais tempo aqui, mas infelizmente precisamos ir. Não ficam nem para uma xícara de chá? Obrigado, caro amigo, mas precisamos partir antes da chuva. Ok, amigos, voltem... Sempre. Quem pode identificar uma coisa muito pequena? A menor que vocês possam imaginar. Uma formiga. Hoje vamos falar de uma coisa muito menor ainda. Uma coisa que nem sequer dá para ver em um microscópio comum. Os átomos. Átomos? Toda a matéria que nos rodeia, viva ou não viva, absolutamente tudo é composto de átomos. E o que são? Partículas. Foram chamados átomos porque durante muito tempo se pensou que os átomos eram a menor coisa que existia e que não podiam ser divididos. Mas no século XX, descobriram que os átomos são formados por partículas ainda menores. E que partículas formam um átomo? Os átomos são formados por um núcleo e por partículas que estão o tempo todo em volta dele, e que se chamam elétrons.
Dentro do núcleo, cada átomo tem um número de outras partículas chamadas prótons e nêutrons. E por que essas partículas se mantêm unidas e não se separam? Porque tem muita energia ali. E os átomos são todos iguais? Não, existem átomos com mais e com menos elétrons, prótons e nêutrons. E todos eles são muito diferentes entre si. Para classificar e estudar todos os átomos conhecidos, eles foram agrupados numa tabela que se conhece como a Tabela Periódica dos Elementos. Ali vocês vão encontrar desde átomos muito conhecidos como o oxigênio ou o hidrogênio, até outros com nomes tão estranhos como praseodímio ou tungstênio. E o que significam os números e as cores que tem na tabela? O número é a quantidade de prótons que tem no núcleo de cada átomo e se chama número atômico. As cores indicam que alguns átomos podem ser agrupados por certas características e por suas propriedades. Estes grupos têm nomes diferentes: metais, não metais, metalóides e gases nobres. O que você está lendo, mãe? Uma matéria sobre a construção de um novo submarino nuclear. É incrível! Diz que pode ficar até debaixo d'água por 1 ano, sem necessidade de carregar combustível. É que é um submarino atômico. Então o combustível não é a base de petróleo, e sim de materiais especiais como o urânio. A energia atômica permite extrair muita energia. Por isso é que o submarino pode navegar muito tempo, sem necessidade de carregar mais combustível. Sobre o conceito de carga elétrica. Uma coisa interessante é que, embora a gente não pare para pensar nisso no dia a dia, as coisas que compõem a gente, sei lá, enfim, os objetos têm algumas propriedades. Uma dessas propriedades é, por exemplo, massa. As coisas têm uma certa massa, o que faz com que na presença de gravidade elas tenham um certo peso. Do mesmo jeito, uma propriedade que as coisas têm é o conceito de carga elétrica. Nada mais é do que uma propriedade de algumas coisas que contém a gente. Para entender de onde vem essas cargas elétricas dentro dos objetos do dia a dia, onde que essas cargas elétricas estão presentes, é só a gente pensar no seguinte: se a gente pegar qualquer objeto do dia a dia, eles são feitos por átomos. Os átomos basicamente têm uma região mais externa, que é conhecida como eletrosfera, e numa região muito pequena ali no meio, eles têm também uma outra parte conhecida como núcleo. Tá? O núcleo é muito menor do que o átomo em si, tá? A gente até fazendo uma comparação, se tu pegar um átomo mais ou menos do tamanho de um estádio de futebol, o núcleo seria do tamanho de uma cabeça de alfinete. Tá? Essa região aqui no meio, se meu desenho não está à escala, é muito menor do que o átomo em si. Esse núcleo, se tu der um zoom nele aqui, ele é feito por 2 tipos de partículas: os prótons e os nêutrons. E aqui fora, na eletrosfera, existe ainda uma terceira partícula que compõe o átomo, que são os elétrons. Tá? Vale comentar que dessas partículas, na verdade, os prótons e os nêutrons, se tu der um zoom neles, eles são feitos de outras ainda conhecidas como quarks. Mas os elétrons não. Os elétrons, até onde a gente sabe, são o que eles realmente são. Eles são o que a gente chama de uma partícula fundamental. Eles não são feitos de outras coisas. Mas enfim, a parte interessante é o seguinte, tá? Se tu for comparar, por exemplo, for analisar os prótons, os nêutrons e os elétrons, existem 2 versões dessa coisa chamada carga elétrica. Existe uma coisa chamada carga elétrica positiva e uma coisa chamada carga elétrica negativa. O positivo e o negativo não tem nada de especial, tá? Só são nomes que a gente dá para os 2 tipos de carga elétrica. Eu podia chamar de carga João e carga Maria, tá? Mas não, um a gente chama de positivo, o outro a gente chama de negativo. Os prótons apresentam o que a gente chamou de versão positiva da carga elétrica. Os nêutrons, como o nome diz, são neutros, eles não têm carga elétrica. E os elétrons apresentam o outro tipo de carga elétrica, eles apresentam a versão negativa dessa coisa chamada carga elétrica. Então, por exemplo, se tu for ver o núcleo do átomo, ele é feito por algumas coisas positivas e outras que têm carga zero. No fim, ele tem uma carga positiva. E aqui em volta do núcleo positivo existe a eletrosfera, que tem elétrons que são negativos. Então existem 2 tipos de carga elétrica, positiva e negativa. Os prótons que estão no núcleo do átomo têm carga elétrica positiva, os elétrons que estão em volta na eletrosfera têm carga elétrica negativa. Para nunca mais esquecer, tá? O próton é com P de positivo.
O nêutron, como o nome diz, é neutro, e o elétron é o que sobra, ele é negativo, tá? Então, prótons positivos, elétrons negativos. Mas como eu estava comentando, assim como as coisas têm massa, as coisas podem ter carga elétrica. E assim como eu posso querer saber, tu tem massa ou não? Eu posso te perguntar, por exemplo, quanto tu tem de massa? Quantos quilos tu tem? Do mesmo jeito, eu posso querer saber o quanto de carga que tem o próton, o quanto de carga que tem o elétron. Tá? Assim como para massa, a unidade que a gente usa em física normalmente é o quilograma, para falar quantos quilogramas de massa alguma coisa tem. Para o próton e para o elétron, tá? A unidade que a gente usa é o coulomb, tá? Que a gente representa no sistema internacional, tá? Por um C maiúsculo. Então, quando tu vai falar quanto de carga que alguma coisa tem, tu vai dizer, tem tantos coulombs. Para pra pensar um pouco. A eletricidade está em praticamente tudo ao nosso redor. Na lâmpada acesa aí onde você está, gerando energia para o PC, para a TV e para o smartphone ou como um fenômeno natural. Mas você sabe como que a gente começou a compreender e usar tudo isso para evoluir, até como ser humano? A eletricidade é mais ligada com o conceito de energia elétrica, que é a passagem ou transferência de cargas. Mas claro que é bem mais complexo que isso. E não dá para dizer quando que ela começou, já que a eletricidade sempre esteve por aí. Relâmpagos são descargas naturais da atmosfera na direção do solo, e os homens das cavernas viram isso de um jeito bem visual com a descoberta do fogo. Dá para ir até os átomos, que tem os prótons, que são as cargas positivas, e os elétrons, que são as negativas. Num sistema isolado eles existem em quantidades iguais, mas os elétrons podem ganhar liberdade e se transferir de um corpo para o outro. Mas quando é que a gente começou a entender isso? Foi com o filósofo grego Tales de Mileto, no século VI a.C. Esfregando um pedaço de âmbar na pele de um animal, ele percebeu que gerava a atração de pequenos objetos, como pedaços de palha. O filósofo achava que esse experimento era um fenômeno de magnetismo, mas na verdade ele estava descobrindo a eletricidade estática a partir do atrito. Mas por muito tempo ficou por isso aí. Agora a gente viaja no tempo para 1600. Foi com William Gilbert que o estudo da eletricidade avança, inclusive sobre a resistência de certos materiais. A palavra eletricidade vem dos estudos dele e deriva do latim electrum, que significa âmbar. Mas quem coloca isso na prática é Otto von Guericke, em 1650. Ele construiu a primeira máquina eletrostática que servia como gerador. Olha só, uma bola de enxofre que gerava atrito com terra seca. A gente só entendeu que a eletricidade estava na natureza no século XVIII. Benjamin Franklin faz aquele experimento clássico com uma pipa e uma chave de metal pendurada, empinando ela durante uma tempestade. O relâmpago conduzido ainda levou ele a criar o primeiro para-raios. Aí ficou tudo mais fácil, entender o que era eletricidade e desenvolver ela ainda mais. Com o tempo, cientistas italianos descobriram que gerar eletricidade era também um processo químico e que acontecia dentro do nosso corpo. Luigi Galvani fez as pernas de uma rã se mexerem usando descargas elétricas, mas não entendeu direito como é que isso acontecia. Lá por 1800, Alessandro Volta descobriu que as contrações eram causadas pelos metais nos nervos e nos músculos, e que o sistema nervoso utilizava conexões elétricas para mandar sinais para o resto do corpo. Sabe a bateria de íon lítio compacta e super moderna que você tem aí no seu celular? A pioneira disso tudo foi criada pelo Volta. A pilha voltaica era literalmente placas de cobre e zinco empilhadas uma em cima da outra e separadas por tecidos molhados com ácido. Foi a primeira vez que uma carga elétrica constante foi produzida. O sobrenome dele batizou até mesmo o volt, a unidade de tensão elétrica. Ele ainda descobriu que a energia podia ser transmitida ao ligarmos conectores de carga positiva com negativa. Mas ainda tem muita coisa pela frente até chegar nos dias de hoje. Não adiantava entender as propriedades da eletricidade e saber classificar ou identificar ela se a gente não sabia produzir. É aí que entra a figura do Michael Faraday. Além de toda a contribuição teórica com as leis da indução eletromagnética e o experimento da gaiola de Faraday, o cientista criou em 1831 o chamado dínamo. Ele é nada menos que o primeiro gerador funcional que transformou energia mecânica em elétrica, uma combinação básica de ímãs formando um campo magnético e um disco de metal. Para gerar luz por volta de 1800, o inglês Humphrey Davy aquecia pedaços de metal com eletricidade para a substância brilhar e gerar energia. Isso foi chamado de lâmpada de arco. Só que apesar de revolucionária, ela esquentava demais o metal e também esquentava o ambiente. Quem adorou essas duas invenções foi ninguém menos que o Thomas Edison. Ele inventou em 1879 nos Estados Unidos a lâmpada elétrica incandescente, que é muito parecida com o que a gente usa aí hoje. A primeira tinha uma haste de carvão envolvida por um bulbo a vácuo e ficou acesa só por 45 horas. A importância do Edison é ainda maior porque ele tornou esse produto comercializável e criou todo o mercado desse e de outros produtos.
Só que tem polêmica aí também, viu? O Edison é acreditado como inventor de muita coisa porque ele tem as patentes registradas no nome dele, mas hoje em dia a gente sabe que não é muito bem assim não. O que ele fazia era correr para registrar inventos que tinham muita gente envolvida, que tinham sido descobertos antes em outros lugares do mundo ou que só precisavam de um aperfeiçoamento. E é claro que a gente tem que citar Nikola Tesla, um dos mais renomados cientistas do mundo em termos de eletricidade, mas também um dos mais injustiçados. Sem ele, a gente não teria tantos conhecimentos em corrente alternada e sistemas complexos de distribuição de energia. A corrente alternada faz o sentido dos elétrons variar na transmissão, e aí dá para converter ela de alta para baixa tensão. Por isso, ela é melhor do que a contínua para transportar energia a longas distâncias, que era a teoria que o Edison defendia. Ele ainda criou a chamada bobina de Tesla, um transformador que gerava eletricidade sem fio por ressonância no ar. 15, 16, 17, 18. Uau! Está acabando a minha energia. Estou à beira de um apagão. Nossa! Mãe, que escuridão! O que aconteceu? Xiii, acabou a energia elétrica, Kika. Ué, mas de onde vem a energia elétrica? Ah, a luz voltou. E de onde ela veio? Relaxa, Kika, você está muito elétrica. Ninguém se liga nas minhas perguntas. Eu me ligo, Kika. A energia elétrica vem da força dos ventos, dos raios solares, da queima do gás natural e do óleo e da força das águas, como no Brasil. A energia elétrica do nosso país vem principalmente das usinas hidrelétricas. Hidrelétrica? Hidro vem de água e elétrica de eletricidade. Por isso são chamadas de hidrelétricas as usinas que usam a força das águas para produzir eletricidade. É assim, primeiro, as águas das chuvas vão enchendo uma enorme barragem de concreto. Depois, a água sai por tubos enormes e dentro deles ela corre para a usina. Em grande velocidade, passa por turbinas. O movimento da água nas pás da turbina aciona um dínamo. Dínamo? É, Kika. O dínamo é uma máquina enorme que gira bem forte, transformando a energia mecânica em energia elétrica. Mas e se não chover? Aí, os reservatórios ficam com pouca água para acionar as turbinas e o dínamo. E então, pode faltar energia nas casas, indústrias, escolas e hospitais. É por isso que nos tempos de pouca chuva, a gente tem que economizar eletricidade, Kika. Xiii, melhor desligar essa TV. Eba! Chuva! Ué, mas como a energia elétrica chega aqui na minha casa? Para chegar das usinas até a sua casa, a energia elétrica percorre quilômetros a fio, de poste em poste. Do poste em frente à sua casa, ela segue por um cabo até os fios que distribuem energia por todos os cômodos. A ponta deste fio é a tomada. Uau! De onde será que veio essa ideia luminosa de inventar a luz elétrica? Entre os séculos 17 e 18, o físico americano Benjamin Franklin observou o céu em noites de tempestade e descobriu que os raios eram descargas de correntes elétricas que vinham das nuvens. Mas só no final do século 19, os homens começaram a usar a energia elétrica no seu dia a dia. Hoje a gente não pode viver sem ela. É com a energia elétrica que ligamos os computadores, enceramos o chão, congelamos o sorvete e esquentamos o macarrão. Que bom que este tal de Benjamin estudou a energia elétrica que hoje vem das águas, que enchem as barragens que estão nas usinas e depois caem e movimentam as turbinas que levam energia para os postes e fios que trazem a luz para todo o Brasil. Nossa, Kika, de onde vem tanta energia e sabedoria? Se eu contar, você não vai acreditar. Um tchauzinho elétrico e até o programa que vem, com mais um De Onde Vem!